Bom, irmãos, vamos abrindo aí em João, capítulo 19, versículo 28 ao 30. João 19, 28 ao 30. Todo mundo achou? Eu vou ler, tá? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós te damos graças, Pai, pela Tua palavra, pela oportunidade, Pai, de nos reunirmos em torno da Tua palavra, Senhor, de abrirmos o nosso coração, Pai, para ouvirmos a Tua voz, Senhor. Que seja o Senhor a falar conosco, Pai, não o homem, Senhor Jesus, mas o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa semear o nosso coração, Pai, a Tua palavra de vida, pela Tua graça e pela Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Bom, irmãos, como nós temos estudado aí nos últimos sábados, né? Nós entramos depois daquela série lá no Jesus na ceia, né? Naquele momento que ele está fazendo aqueles discursos, né? Aqueles 5 capítulos, nós entramos nos últimos 4 capítulos, né? Onde Jesus vai na parte da crucificação, né? Caminho para a cruz, quando ele já vai começar a caminhar para a cruz. E são esses capítulos que nós já temos visto. Nós vimos no capítulo 18, né? O Paulo trouxe uma mensagem sobre Jesus no Getsêmani. A semana passada nós vimos Jesus, né? A confissão de Jesus diante de Pilatos, diante dos judeus, dos sacerdotes da época, né? A gente viu, como Lucas colocou, a boa confissão, né? Como Paulo chama lá, Jesus fazendo a boa confissão. Né, confessando que ele mesmo, né, a graça e a verdade, ele próprio. Nós vimos, né, no estudo do Paulo, a angústia que Jesus passou, né, aquele sofrimento, a separação do Pai, a batalha naquele Getsêmani, naquele momento. A semana passada, no estudo do Lucas, a gente pôde ver um pouco da zombaria, né, do escárnio, daquilo, né, do momento de Pedro dizendo que não era, né, Pedro negando ele, e ele se adiantando com graça e com verdade, se colocando e se oferecendo, né? Caminhando ali como ovelha muda, né? Perante os seus tosqueadores, ele caminhando, em rumo à cruz, né? Tudo estava convergindo para a cruz ali, né? Ele caminhando. E hoje, né, a ideia é nós olharmos exatamente para esse momento, onde ele já está ali, já crucificado, já com os braços abertos, né? E olharmos para esse momento. Que o Senhor nos ajude, né? Com graça, com verdade, porque é um texto muito profundo, né? Imagina a gente falar de Jesus na cruz, né? Assim, muito rico, né, e cheio de significado para a nossa vida. E para isso que ele veio, né? Ele diz que para isso eu vim, né? Para essa hora eu vim, né? Jesus veio para morrer por nós, né? Se ele tivesse vindo, feito tudo que ele fez, mas não chegasse no momento da cruz, nós teríamos um grande mestre, uma história aí, talvez um outro grande líder de alguma coisa, e não teríamos essa obra, né, da salvação. Ele veio para essa hora. E um pouco antes de chegar nesse momento, onde Jesus já está ali, ele vai dizer as suas últimas palavras, a gente viu o que ele sofreu, né? Desde a traição de Judas, né? Ele é traído lá, Judas trai ele recebe, né? Ele é escarnecido lá pelos guardas, maltratado, né? Zombado, humilhado. Uns versículos antes a gente vê que ele está aqui na cruz, mas ele é, né, despido, né? Pega uma túnica, né? Pegam tudo dele, ele está na posição de humilhação ali total. E João traz alguns relatos e algumas palavras até assim específicas, né, cheias de significado para falar desse momento de Jesus lá na cruz. Né? Algumas palavras que ele pôde ouvir direto de Jesus ali na cruz. Né? Por quê, irmãos? Aí eu faço uma pergunta. Aonde que estava João nessa hora? Né? Onde Jesus está ali, nesses versículos que nós lemos. Né? Depois que Jesus, vendo que já estava consumado e tal. Onde estava Jesus? Né? Onde estava Jesus? Não, João, desculpa. Qual que era a ótica, o ponto de vista de João, diante de tudo aquilo que estava acontecendo? Se a gente voltar alguns versículos para cima aí, ó, no 25,
Versículo 25, 26 e 27. A palavra diz assim, ó. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Baseado nesses versículos, aonde que João estava? Nessa hora. Junto à cruz. Exatamente. Nessa hora de aflição de Jesus, todos tinham abandonado, todos os seus discípulos, né, saíram, deixaram ele lá, largaram, né? Como Pedro, como aquele que disse, né, que o Senhor, né, morreria por ti. Mas aqui só tem um discípulo aqui junto à cruz, esse discípulo é João, né? E é muito interessante essa expressão, né, que começa o versículo 25 aqui. Junto à cruz. Né? Junto à cruz, João pôde testemunhar, né, de verdades, né, de graça e de verdade, ali, dos últimos momentos, né, de Jesus ainda ali em vida. João pôde olhar para aquele momento e testemunhar, e ouvir palavras ali que só ele relatou no seu evangelho. Só no evangelho dele tem essa ótica que a gente vê nesses 3 versículos aqui, né? Os outros evangelhos citam, tal, mas aqui tem algumas palavras que só ele cita, por estar ali nos pés da cruz, né? Porque ele estava junto à cruz, então ele ouviu, né? Direto da boca de Jesus. Alguns outros, né? Os outros evangelhos, os sinóticos, mostram, às vezes, até mais detalhado esse momento em alguns sentidos. Mas João pega algumas palavras específicas, né? João é muito espiritual, né, nesses momentos. E ele olha, e ele tem esse privilégio de contemplar isso, porque ele estava junto à cruz, né? E é um pouco nesse sentido, né, irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos. Quantas coisas nós só podemos aprender da parte do Senhor estando junto à cruz, né? Quanta graça de verdade a gente pode contemplar na vida de Jesus. Mas não distante, não perto, não em meados, tal, mas junto à cruz, né? Estando próximo do Senhor, né? Vendo João aqui, a gente vê o lugar certo onde um discípulo tem que estar, né? Que é junto da cruz. Junto à cruz, João pôde não só ser testemunha, né? Mas realmente ser aquele que... testemunha, aquele que testificou. Né? A gente vai ver uma ótica, a gente vê um enfoque de João no evangelho dele, nas cartas, sempre na questão de testificar, né? Ele sempre testificando, ele diz, isso é para que vós creiais, isso é para quê? Sempre com esse propósito. Nas cartas ele atacando um monte de coisas que acontecia na época, heresias e tal, e ele testificando. Não, eu vi. Como ele começa lá a primeira carta de João, lá que ele começa, né? Ele diz, aquele que, né, ouvimos, que vimos, que as nossas mãos apalparam. Ele faz questão de colocar detalhes, de dar esse testemunho, que ele viu, que ele contemplou, que ele tocou. Né? Enfim, e diante, né, dessa questão, vamos olhar a gente vai ver algumas verdades, irmãos, que João pôde contemplar estando junto à cruz, né? Algumas palavras e algumas coisas que a gente pode aprender da parte do Senhor e contemplar, irmãos, esse momento que o Senhor está na cruz, esse momento de tanta dor, de tanta angústia, né? É fácil, na nossa mente vem, né? Quando a gente olha, pensa na cruz e pensa nessas últimas palavras, vem aqueles filmes, né, que a gente assiste na cabeça, parece que fica aquelas coisas na nossa mente, a gente consegue... Mas acho que a gente não consegue mensurar precisamente o que ele passou naquela cruz, né? E qual era o olhar dele, né? Qual era o tamanho da angústia que ele passava, né? Então, irmãos, eu gostaria de olhar com os irmãos aí o versículo 28, para a gente começar a nossa reflexão. Alguém lê para mim, por favor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Obrigado, filho. Bom, irmão, tenho sede. A gente vê aí um primeiro brado do Senhor na cruz. É uma expressão normal, né? A qualquer um que tivesse passado por aquele tipo de sofrimento, né? Desde que ele vinha passando, desde o Getsemane, toda a angústia dele. Uma expressão natural. Qualquer um, né? Se perguntasse para os outros dois que estavam sendo crucificados ali, certamente havia sede, né? Fome, havia tudo ali. Mas agora, se tratando de Jesus, tem algumas coisas para nos dizer, né? Por quê? Porque não é qualquer um ali que está dizendo, né? Tenho sede. É o verbo que se fez carne na própria ótica de João, né? O verbo que se fez carne, o Senhor da glória, né? O rei. Aquele que, como João mesmo disse, cheio de graça e de verdade. Ele agora está ali na cruz, clamando.
tenho sede. Só João relata essa palavrinha, essa expressão, tenho sede. Né? Isso com certeza deve ter chamou a atenção de João, né? João mesmo que foi aquele que ouviu Jesus dizer, né, que era a água da vida, né, que era o pão da vida. Jesus mesmo dizendo para o povo, vem a mim, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Né? A gente está falando do rio de água viva, né, do Senhor, aquele cheio de todas as coisas, aquele que é pleno em tudo. Nessa hora ele está dizendo, tenho sede. A gente vê o tamanho do esvaziado do Senhor na cruz, né? Essa expressão nos mostra o tamanho, quanto que ele se despiu por nós, né, para estar ali naquela cruz. Filipenses 2, deixa marcado aí, João, vamos lá comigo lá, para dar uma olhadinha. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Alguém lê, por favor. 2, versículos 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obrigado. A gente vê claramente aqui a expressão, né? Paulo relatando esse esvaziar. A si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, né? Tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. A gente vê o quão profundo foi esse esvaziado do Senhor na cruz. O quanto ele se despiu para estar ali naquele lugar. O quanto ele se identificou com a nossa natureza, assumindo a semelhança de homens. O quanto ele foi semelhante a nós. Né? Hebreus, lá no capítulo 2, diz assim que em todas as coisas ele tinha que ser semelhante a nós. Né? Convinha que em todas as coisas ele tinha que nos identificar conosco. Realmente ele tinha que ser homem, tinha que se identificar plenamente conosco, com a nossa natureza. E ali estava o Senhor. No ponto mais baixo, né, que ele podia ter chego de semelhança conosco ali, tendo sede. Bom, irmãos, essa sede que está aqui, nesse relatado, que João relata aqui, ela talvez não seja só, né, a gente pode dizer que ela não é somente uma sede física, só uma sede natural ali, né, como a gente diz, vendo na vida de Jesus pode ser algo muito maior do que uma simples sede na cruz, até porque ele podia ser saciado no momento que ele quisesse. Né? Mas era algo que havia sido profetizado na vida dele, né? Que havia sido dito já. Para se cumprir as Escrituras, ele diz, tem sede. E aí, eu gostaria de abrir com os irmãos um outro versículo. Deixa marcado lá, João, mas vamos para Mateus, capítulo 27. Versículo 45 ao 48. Eu leio, tá? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. A gente vê nessa passagem, irmãos, que Mateus aqui está relatando o mesmo momento lá, né? O mesmo momento que João está falando. E aqui, Mateus está colocando aquela expressão, né? Que quando Jesus ele clama, né? A gente vê que o momento de Jesus clamando ali, Deus meu, por que me desamparaste? A gente vê que esse tenho sede, quando Jesus está dizendo esse tenho sede, não é um sussurro de Jesus, né? A gente vê que Mateus está dizendo que ele clamou em alta voz. E nós vemos, quando ele diz, e logo, né, depois de Jesus ter dito isso,
por que me desamparaste? Logo correram a buscar uma esponja e pegaram lá o vinagre e deram para ele. Ou seja, irmãos, na mesma hora onde ele teve sede, na mesma hora que ele estava dizendo lá em João, que João relata lá que ele teve sede, que ele diz, tem sede, Mateus está dizendo, né? A gente vê em Mateus que é na mesma hora, no mesmo momento, né? Logo depois que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Certamente, irmãos, como nós vimos até um pouco no estudo do Paulo, né, lá no Getsemane, a maior sede, a maior angústia de Jesus na hora, né, que ele está ali naquela cruz, não era somente a sede física, né, era a sede espiritual também, a separação do Pai que ele estava sofrendo, né, o separar-se do Pai. Com certeza essa é a maior angústia que ele estava passando naquela hora. E por isso ele estava clamando, tenho sede. Eu acho que esse foi o maior sofrimento, né, dele. Por nós foi esse, separar-se do Pai para poder, né, nos salvar, poder completar a sua obra. A gente vê na palavra, né, é interessante, várias vezes a situação da sede com a necessidade do Pai. Né? Em Salmos a gente viu, né, alguns Salmos que a gente estudou bastante essa questão. Né? Quando ele, no Salmo 42:2, não precisa abrir, eu só vou ler. Diz assim, ó, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Interessante, né? A minha alma tem sede de Deus. Salmo 63:1 diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Muitas vezes a gente vê na palavra essa figura, né, da necessidade do Pai com a sede humana, né? A sede para nós, a água para nós é fundamental, né? O líquido. E a palavra faz essa comparação diversas vezes, conta, né, com como a gente necessita da presença do Pai, né? E aí a gente vê que então mais do que nunca Deus estava semelhante a todos nós, né? Porque ele estava com sede também do Pai, né? Estava separado, né? Estava sofrendo ali aquela separação. E com certeza ele estava mais identificado do que nunca, porque essa sede para nós é comum a todos nós, né? Todos nós temos essa necessidade do Pai. A gente tenta saciar de várias formas, enquanto a gente não encontra, né, a Cristo e a fonte de água viva, de verdade, a gente não consegue saciar. Né? A nossa sede é espiritual, né? A gente não pode satisfazer ela com coisa natural, não tem nada que pode nos satisfazer. Né? E feliz somos nós, o quanto antes aprendemos essa lição, né? Que a gente não pode se satisfazer em nada nesse mundo, né? Nada que é natural aqui pode nos satisfazer plenamente. Pode matar essa sede, que é a sede do Pai, né? Junto à cruz, irmãos, João pôde contemplar um pouco dessa graça maravilhosa, irmãos, que ele viu Jesus, viu a humanidade de Jesus, viu o esvaziar pleno do Senhor, viu a profundidade desse esvaziar. Junto à cruz, nós também, hoje, né, descobrimos, irmãos, que sem Ele, somos também terra sedenta. É junto à cruz que a gente vê que tem algo muito maior para as nossas vidas, né? Tem algo pleno. É ali que nós encontramos, é ali que nós descobrimos. O versículo continua, no versículo 29, a gente vê que logo depois, né, em João 19:29, tá? Logo depois, diz que estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. A gente vê que aparece, né? Jesus, quando ele diz lá, tenho sede, que ele está clamando, ele sabia que ele não ia ser saciado, né? Ele sabia exatamente o que lhe dariam para ele beber, né? Por isso que a gente pode, né? A gente vê que essa sede não era somente sede física ali, né? Uma sede, um anseio. Porque se ele quisesse, ele se saciaria facilmente, né? Facilmente. Como ele diz lá para Pilatos, lá, ó, se o meu reino fosse daqui, eu chamaria os meus anjos, eles viriam daqui, né? E me tirariam daqui. Mas Jesus não usurpou, né? Agir como Deus. Ele estava ali humilhado. E ele sabia o que ele ia receber. Ele sabia muito bem o que iam dar para ele. E lhe deram o vinagre. O que é o vinagre, irmãos? Alguém sabe a definição do vinagre? Básica. A Ana sabe, eu acho. Vem do vinho, né? E é o vinho azedo, amargo, o vinho estragado. Seria o vinho estragado, o amargo, né?
E foi isso que ele recebeu. No momento da sede do Senhor, do esvaziar pleno dele, né? Ele clama, tenho sede. E o que oferece para ele é vinho amargo. É o gosto amargo, irmão, tudo que ele estava sofrendo por nós. Né? O gosto de tudo aquilo que ele estava passando era amargo. E muito amargo. Né? Ele estava tomando ali, irmão, daquilo que nós vimos, né, no estudo do Paulão, o cálice da ira de Deus. Ele estava tomando, e esse cálice é amargo. É amargo. E a gente vê, como nós vimos em João no capítulo 13, quando a gente estudou, né, que tendo amado os seus, ele amou até o fim. A gente vê que Jesus ele vai até o fim. Né? Cada escritura a respeito dele, ele vai ali cumprindo todas. Né? E o vinagre vem e ele toma o cálice da ira de Deus. Irmãos. Jesus se fez sedento, né, irmãos, por mim e por você, para nos dar da água viva depois. Só junto à cruz, irmãos, nós podemos encontrar essa graça, verdade. Nenhum outro lugar é possível encontrar. De tanta graça, irmão. Um favor. Alguém que está tomando um cálice que é muito amargo no nosso lugar. Isso é... Acho que a gente pode tentar conjecturar, pensar e tal, mas a gente não consegue ter a noção, né? Jamais exata daquilo que o Senhor passou. Do quanto significava para ele, né, aquela obra. Eu acho que às vezes eu vi uma expressão uma vez de um pregador antigo, chamado Abel Tozer. Ele fala que, na época dele ele já falava isso, né? Que a igreja hoje é como se fossem pessoas andando por corredores do reino de Deus, né? Ele fala assim, os cristãos hoje estão se comportando como meninos, como se fossem pessoas caminhando pelos corredores do reino de Deus, para lá e para cá, sem ter noção de onde estão andando, né? Sem ter a noção de onde estão caminhando. Né? Perderam uma noção. E ele chama de meninos, né? Isso já na época dele, né? Ou seja, eu digo no sentido do valor que aquilo tem, né? Da preciosidade de onde estão passando. Às vezes a gente também passa os olhos pelas coisas, pela palavra, e a coisa acaba se tornando comum, né? O pão acaba ficando vil. E jamais deve ser assim, né, irmãos? Porque isso se relaciona profundamente conosco, né? Profundamente. É a nossa vida verdadeira. Ela está em Cristo, ela está junto à cruz. Bom, irmãos, vamos continuar. A gente tem mais um brado aí que João contempla. Junto à cruz lá, João ouve mais um brado de Jesus. No versículo 30. Alguém lê, por favor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu os pés. Amém, obrigado. Bom, irmãos, João, né, nesse momento aqui do está consumado, João escolhe uma palavra muito especial, né? Acho que a maioria de nós já conhece a expressão dessa palavra, né? Uma palavra grega que se fala tetelestai. Eu acho que é isso, assim como se pronuncia. Não pronuncia nem o português direito. Em grego, então, nem adianta. Não exijam muito. Mas eu vou dizer assim, tá? Tetelestai. Que é o que significa está consumado. João escolhe uma palavra, irmãos, singular, né? Especial para poder relatar esse momento. O último momento ali de Jesus, né? A consumação da obra de Jesus naquela cruz, né? E há muita verdade, irmãos, no significado dessa palavrinha, né? Que nos ajuda a lançar luz naquilo que Cristo estava fazendo, né? No significado do que ele estava querendo dizer nessa hora. Se a gente voltar 2 páginas, aí, volta aí para o capítulo 17 de João, o versículo 4, a gente vê um lugar que essa mesma palavra está sendo usada ali. A mesma palavrinha. Diz assim, ó, eu te glorifiquei na terra. Versículo 4. Consumando a obra que me confiaste para fazer. A gente vê que o consumando aqui é o mesmo tetelestai lá, né, de lá. E a gente vê que se relaciona aqui a uma obra. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que obra é essa, né, irmãos? Se relaciona com a obra, depois de ter terminado uma obra, ele está dizendo, tetelestai. Se relaciona com a obra de Cristo. Né?
Aí, se a gente pegar, irmãos, começar a olhar para os significados, alguns significados, a palavra era usada, tetelestai, era comum lá no tempo deles, né? Era uma palavra grega que eles usavam no cotidiano, uma palavra normal para eles. E tinha alguns lugares específicos, uns momentos específicos que eles usavam essa palavra, né? E se a gente olhar para esses momentos, a gente consegue entender bem o que, né, o intuito de João, quando ele coloca essa palavra aqui e nos lança luz à própria obra do Senhor, né? Aí eu peguei 3, pelo menos, né? Tem um monte de significados, né, que eles usavam. Mas eu peguei pelo menos 3 que ajuda a gente a entender melhor esse momento que Jesus está dando esse brado do tetelestai. A primeira, irmãos, é que era usada pelo servo, né? O servo, ele usava essa palavra em relação ao seu senhor, né? Ele recebia um trabalho para fazer, e aí quando ele terminava, tetelestai, ou seja, está terminado, está consumado, terminei, né? E assim foi também com Jesus, né, irmãos? Por isso essa palavra aí em Jesus também, né? Ele como servo de Deus, né, servo fiel a Deus que recebeu uma obra para consumar, terminando essa obra ele diz, tetelestai, está consumado. Aqui a gente vê nessa figura do servo, né? Jesus, o servo bom e fiel, né? Completando a obra que foi designada. Ele está completando a obra. O segundo sentido é uma palavra que também era usada pelos sacerdotes. Não era a mesma palavra grega, né? Os sacerdotes usavam a palavra correlata lá do hebraico ou do aramaico na época. E tinha um sentido de dizer, quando eles terminavam lá, eles faziam um sacrifício, terminavam o sacrifício, eles diziam, tetelestai, né? Só que a palavra correlata no grego, no hebraico, que significava sem defeito, né? Sem mácula. O sacrifício tinha que ser perfeito, então eles iam lá e ofereciam o sacrifício e saía tudo correto, e aí eles diziam, tetelestai, sem defeito, sem mácula. Assim também Cristo, né, irmãos? O Cordeiro de Deus, né? Pedro diz que, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pilatos mesmo também, né, disse lá no capítulo 19, que ele diz em 2 momentos, né? Não acho nele crime algum. Ou seja, Jesus, aquele que se ofereceu por nós. Nessa hora ele está dizendo tetelestai. Sem defeito, sem mácula, o seu sacrifício é perfeito. Tem um terceiro sentido também. Era usada pelo comércio na época. Significava o quê? Quando você tinha uma dívida, prestação, você ia pagando aquela dívida, ia pagando. No final, você ia lá pagar a última parcela, você recebia, né? Lá pegava o seu recibo, no recibo estava escrito tetelestai, que significava quitado, totalmente pago, né? Pleno, pago, né? Dívida quitada. Esse aqui, irmãos, é o sentido que mais se relaciona conosco, né? A gente vê que no sentido do servo, se relaciona também a Jesus mesmo e com o Pai, né? Ele fazendo a obra que o Pai lhe deu para fazer. Como sacerdote se diz respeito a Deus, né? O sacrifício foi aceito por Deus, satisfez a Deus, né? Era perfeito. Agora, esse sentido que eles usavam essa palavra no comércio, quando a gente olha isso na vida de Jesus, a gente vê que é o que mais se relaciona conosco. Pagando a nossa dívida, né? Quitando o nosso escrito de dívida, né? Colossenses, irmãos, abre comigo lá, por favor. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Fechou? Fechou? Colossenses 2, 13 ao 15. Diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A gente vê nesse versículo em Colossenses, é lindo, né? Que a gente vê claramente essa questão do escrito de dívida que foi pago por nós, né? Por todos nós.
Ele pagou o preço, né, irmãos? Quanta graça nisso. Ele pagou o preço por nós. A nossa dívida foi quitada por ele. E também é verdade, porque foi com o preço de sangue, né? Foi ao preço de sangue. Foi com a própria vida que ele nos comprou, que ele nos pagou. Junto à cruz, irmão, João testemunha de uma verdade grandiosa. E todos nós, ao olharmos para a cruz, também testemunhamos, irmãos. Um sacrifício, né? Como a gente viu no estudo passado, do justo pelos injustos. A gente vê no final desse versículo do 15 de Colossenses, que diz assim, triunfando deles na cruz. A cruz para nós não é, né, símbolo de derrota, né, e é de morte, porque ela representa a morte de Cristo, mas não é de morte no sentido como ela é usada no mundo, né, numa lápide, de um monte de cruz, no sentido de acabou, de fim. Mas para nós ela é triunfo, né? Quando a gente olha para a cruz, se a gente olhar na ótica correta do Evangelho, a gente vai ver que há um triunfo na cruz. A luz do mundo, ali era a hora de uma máxima vergonha. Jesus ali, quase nu, né? Esvaziado, né? Vazio de si mesmo, para poder, né? Para nos salvar. Mas no reino espiritual, esse era um triunfo, o triunfo do Filho de Deus, né? Irmãos, aqui eu acho que tem algo tremendo para as nossas vidas, né? São coisas básicas, né, irmão, que nós estamos falando todos, que nós já sabemos de cor e salteado. Mas, como eu disse, às vezes a gente anda pelos corredores, né, do reino de Deus e sem atentar para aquelas coisas. São coisas fundamentais. Eu acho que é bom sempre estudar o Evangelho, porque a gente está sempre voltando pro foco, para a cruz, para as coisas de Deus, para a simplicidade ali. E a gente está sempre criando mais... deixando mais sólidas as coisas na nossa cabeça, né? Deixando maduras as coisas vão esclarecendo aos poucos, né? Esses estudos de João foram maravilhosos para mim, né? A respeito do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo, da união com Cristo, né? São assuntos maravilhosos que nos ajudam muito e nos ensinam, né? Faz a gente deixar de ser oscilante na fé, de ser vago, né? Nos leva a algo mais profundo com o Senhor, sempre, né? E nessa hora aqui, nesse está consumado, irmãos, tem algo precioso para a nossa vida. Por quê, irmãos? É a nossa segurança estar aqui, né? Está consumado. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Nós somos aceitos por Deus, não pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele fez por nós, né? Foi pelo sangue dele, é pelo sangue que nós fomos aceitos. E a nossa segurança de salvação está só no sangue, né? A gente não pode acrescentar nada a essa obra, né? Se a gente tentar acrescentar, a gente sempre vai se atrapalhar e vai entrar em confusão. Isso é um descanso maravilhoso para as nossas almas. É algo profundo, né, irmãos? Profundo e descanso. Quando a gente realmente contempla isso, né, no nosso coração, e a gente tem isso como verdade, a gente está debaixo desse sangue na nossa vida. A gente sempre cita aqui, né, da vida de John Wesley, né, quando ele passou por aquela fase que ele foi fazer aquela viagem, né, de navio, que ele sai lá acho que da Inglaterra, daí ele vai lá se não me engano, para a Geórgia, lá ele vai pregar para os índios. E aí ele está indo, ele e o irmão dele e tal, eles estão indo pregar, e no meio da viagem acontece uma catástrofe violenta lá, né? Eles estão quase afundando o navio, aquele desespero, né, todo, e ele começa a morrer de medo, ele entra em pânico por medo da morte, né? Ele estava indo, ele era pastor já, ele e o irmão dele estavam indo pregar lá para os índios. E no meio do navio lá, eles estavam, né, no momento do navio, que o navio estava quase para naufragar, ele entra em desespero, ele começa a ficar louco lá, ele estava, né? A gente sabe, quem conhece um pouco da história de Lutero, sabe que ele até então se baseava nas obras que ele fazia, nas coisas que ele estava... Aquilo que ele fazia para Deus, né? Queria ser aceito por Deus, ele queria agradar a Deus de toda forma, na própria carne dele. E aí, nessa hora que está acontecendo toda aquela fusão, tinha um canto lá vindo de algum lugar, né? Tinha um canto vindo, um povo estava cantando naquela hora, em algum lugar, né? E eram os moravianos, né? Aqueles irmãos que estavam lá no barco, no navio com ele. Os irmãos cantavam, no meio de todo aquele desespero, o povo todo angustiado, naquela agonia, ele morrendo de medo de morrer, e aquele povo estava cantando e louvando a Deus. Aquilo fez um impacto na vida de John Wesley, que ele mudou completamente a vida dele. A gente olhando a história dele, a gente vê que ele não foi ali que ele se converteu, mas foi ali que ele descobriu que ele não era convertido, né? Ele tinha começado a vida com o Senhor, já estava lá e estava indo para pregar e tal, mas de experiência... Foi ali que ele viu que ele não era... Tinha algo muito além do que ele via, que ele imaginava. Aqueles irmãos tinham uma segurança, tinham uma certeza porque estavam cantando. E aquilo incomodava ele. Ele falava, mas como eles estão cantando? Né? E eu estou aqui morrendo de medo de morrer. Eu também sou cristão, eu estou morrendo de medo de morrer. E eles estavam cantando.
Irmão, quanta graça, irmãos. Quando a gente entende realmente que a obra está consumada, nós ainda estamos passando por tratado do Senhor, né? O Senhor continua nos tratando depois. Mas naquilo que é fundamental, que é estar debaixo da salvação pelo sangue de Cristo, nos traz um descanso e uma certeza, né? Impagável, né? Eles tinham lá, né? Quando eu estava fazendo isso, eu falei, nossa, esse é o canto da certeza, né? Que eles estavam realmente ali, prestes a naufragar o barco e tal, e eles estavam cantando e louvando. Isso impactou a vida dele de uma forma violenta. Que testemunho, irmãos. Quantos testemunhos nós mesmos podemos dar, irmãos, em dias tão difíceis, né? O vento tem batido tão forte nas nossas vidas. Muito forte. A tempestade, o temporal. E a gente passa por um, aí abre a paisagem, vem outro. Passa por um, vem outro. Passa por um, vem outro. Passa por um, vem outro. Quanta tempestade. E nessas coisas, irmãos, o Espírito Santo sempre, eu acho que tá claro para nós, né? Que sempre o Espírito Santo está querendo solidificar aquilo que é fundamental na palavra, na nossa fé. E nesses tempos difíceis, irmão, tempos do fim, eu acho que é mais do que nunca, nós precisamos nos apegar a esse sangue, que é esse sangue que vai nos salvar. Esse é o sangue, é debaixo desse sangue. Não é daquilo que estamos fazendo, como nós dizemos. Se nós de fato encontramos a fonte que realmente sacia a nossa vida, né? Que nem a gente viu no começo, é nesse sangue que a gente tem que ficar. É guardado, escondido embaixo desse sangue. E aí talvez a gente possa realmente dar o testemunho que às vezes a gente quer fazer pela força do nosso braço, né? Mas esse canto da certeza lá, os irmãos não estavam em nenhum momento indo bater nas portas dos quartos do navio lá, né? Assim, para dizer, olha, nós estamos cantando. Não, eles simplesmente estavam louvando a Deus. Para eles estavam indo para o Senhor. Eles tinham a certeza no coração dele, né? Eles tinham essa certeza. Bom, irmão, sobre essa obra, essa consumação aqui, a gente podia ficar falando, acho que a noite inteira, né? Falar dessa obra e ser alimentado, porque é uma obra maravilhosa. É aquilo que realmente importa para todos nós, irmãos. Nós temos muito que crescer no Senhor. Mas acho que a gente cresce de verdade depois que a gente solidifica, irmão, um pouco dessas duas coisas, como a gente estava dizendo. Que a nossa sede encontrou uma fonte plena e verdadeira, né? E que a nossa fé também se fundamenta num sangue, na nossa aceitação, não naquilo que precisamos fazer. Podemos fazer, podemos nos reformar para Deus, podemos nos melhorar. Mas aquilo que Ele fez por nós. A gente vê que Ele nos transportou, né, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou. Por que a palavra coloca lá transportou? Interessante, né? Pode falar. A gente está em outro lugar. Mas a expressão transporte, ela nos deixa bem claro que não fomos nós que saímos. Nós fomos transportados. Né? Quando você pega um ônibus daqui para qualquer lugar, não é você que está andando. Você não chega lá cansado e fala, às vezes até cansa um ônibus, né? Mas você não chega lá com as pernas doendo. Você está sendo levado, você foi conduzido. Foi o Senhor que nos transportou. Foi a obra dele. E foi nessa cruz, nesse sangue, né, irmão? Junto à cruz, João contempla essa vitória. Bom, irmãos, continuando, a gente vê no versículo 30, como eu disse, a gente podia ficar falando a noite inteira aqui, né? Mas vamos caminhar para a gente concluir. Jesus, né, no final do versículo 30, diz assim, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ou seja, depois de toda aquela obra consumada, do escrito de dívida, né, do sacrifício feito ao Pai aceito, né, o trabalho dele de servo a Deus, né, ali feito fielmente, ele diz, está consumado. Depois de dizer está consumado, ele rende o Espírito. Nós vimos isso alguns estudos atrás, né, irmãos? Por que ele rende o Espírito? Porque ninguém tira a minha vida. Vocês lembram lá de João 10? Eu mesmo a dou. Ninguém pode tirar a vida dele. Ele ofereceu a vida dele. Ele rende o Espírito, ou seja, ele entrega voluntariamente. Se a gente olhar, existem umas coisas interessantes a respeito da crucificação, né, de Jesus. Que ele é o primeiro a morrer. E normalmente nas crucificações ficavam muitos dias, né, assim. O povo ficava lá para morrer, porque por isso era a morte mais agonizante. Não era que o cara era crucificado e aí logo já morria. Não, ficava dias para morrer. Ficava dias, e vários dias para morrer. E a gente vê que algumas horas depois, Jesus já estava ali, rendeu o Espírito.
porque já estava consumado. Ele rende, ele entrega ao Espírito. Tanto que na hora que eles vão, né? Agora eles vão se certificar da morte de Jesus lá, o povo judeu, né? Quer ver? Olha comigo aí no versículo 31 até o 35. Eu vou ler aqui. É interessante. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Irmãos, voltando, né, naquilo que a gente estava falando, a gente vê aqui também que Jesus é o primeiro, né? Foram até um, quebraram as pernas porque ele estava vivo. Quando chegam em Jesus, né, dos dois, só Jesus ali tinha rendido o Espírito. Outra coisa interessante que a gente vê, né, como a gente viu semana passada, a gente viu lá que os judeus estavam entregando Jesus, mas não queriam sujar as mãos. Por quê? Eles queriam participar da Páscoa. Eles queriam tomar a Páscoa. Para eles era muito mais importante. Aqui a gente vê isso novamente, né? Era grande o dia daquele sábado. Eles estavam um pouco se importando com o que estava acontecendo, né? No dia, ali na sexta-feira ali. Mas eles não queriam que ficasse corpo lá para o sábado, que ia contaminar a Páscoa deles. A gente sabe, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quem que fala? Pode falar. Era muito importante para eles esse sábado, né? Eles rogaram a Pilatos. Para que eles fossem quebrar as pernas e que os corpos fossem retirados. Então, tanta importância que eles davam para a religiosidade, exatamente. E não estava vendo que o próprio Verbo, o Cristo vivo, estava ali na frente deles e tinha acabado de render o Espírito. Tamanha cegueira, né? Tamanha cegueira. É muito interessante. A gente vê que para os judeus, irmãos, ali na questão a rejeição deles foi um mar de ingratidão profundo mesmo, né? Jesus vai imerso num mar de ingratidão profundo. Por quê? A gente vê o tempo todo, né? Que nem lá na questão da Páscoa, ele fala, nós não podemos crucificar. Ele fala assim, por que vocês mesmos não matam ele? Não, porque a gente não é lícito crucificar ninguém. Ou seja, o negócio tinha que ser cruz mesmo, tinha que ser violento, né? E aqui eles fazem, justamente quando eles rogam a Pilatos, eles estão fazendo uma inversão, cara. Eles estão fazendo uma coisa muito, né? É uma curiosidade, mas assim, eles estão pegando algo que dizia na lei, né? Judaica, que dizia que, né, não podia ficar corpo lá no outro dia, para tentar, né, fazendo um uso errado da lei, para poder... Querendo, na verdade, que os romanos fizessem a lei por eles, né? Jogando para o lado deles, né? Para os romanos lá agirem, fazendo do lado deles. Se isentando. Mas eles estão usando de forma invertida. Né? Eles não estão... Não é lícito nem pela própria lei. Porque para os próprios... Aqui eles estão fazendo uso da lei, na verdade, mas se fosse para a lei dos romanos, ficava dias, porque era esse o critério. Ficar vários dias na cruz. Era essa a morte agonizante, né? Ficar vários dias. Bom... E é engraçado que o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Quando Jesus se entregou, o período em que tudo foi articulado na sabedoria do Senhor, caiu justamente nesse sábado. Por que não foi no outro, né? O próximo sábado já seria o sábado da preparação da Páscoa. Por que não foi no sábado antes e no sábado depois? Mas foi bem naquela sexta-feira. Eles que levaram, né? Sem saber, né? A crucificação de Cristo para sexta-feira. Eles que adquiriam a crucificação por lá, não ia ter esse julgamento. E no próprio capítulo 19 dizia, né? Um pouco antes dizia que era para Seve Pascal. Que era o que? Era o dia da preparação, né? Quando eles iam preparar lá, né? Os sacrifícios dos cordeiros, E Jesus estava sendo oferecido. Bom, irmãos, e a gente vê no versículo 35 aquilo que a gente falou no começo um pouco, né? O testemunho de João, a necessidade de João ali, né? Tanto no evangelho dele, nas cartas, testificar, né? Que realmente quem era Cristo, a divindade, que o verbo realmente se fez carne, o verbo se entregou e se ofereceu por nós. No 35 a gente vê, aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho,
E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. João faz questão de detalhar, né? Quando ele diz antes lá, né, que o soldado, com uma lança, abriu o seu lado e saiu sangue e água. João coloca esses detalhezinhos ali, né? Por quê, irmãos? Bom, certamente, como ele diz no final, para que também vós creiais, para que nós realmente testificamos, olhamos aqui e vemos, ó, realmente o Senhor, né, o Verbo se fez carne, e o Senhor realmente estava morto. Por que ele coloca esses detalhes? Para nós hoje pode não fazer muito sentido, mas na época que João estava escrevendo o evangelho dele, quase 2 gerações depois da crucificação, havia um monte de heresia na época. Uma delas dizia que Jesus não tinha vindo em carne. Dizia que o corpo de Jesus não era físico, não era real. Era um corpo parecido, era semelhante. Eles usavam um monte de distorções para falar que o corpo era parecido, que não era, ele não veio em carne. Ou seja, que ele era Deus, mas que o corpo que ele estava ali não era um corpo humano normal, né? E isso era perigosíssimo, essa heresia na época. Por quê? Se ele não era realmente um ser humano normal, né, não tinha forma humana, e em todas as coisas fosse semelhante a nós, como a gente vê lá em Hebreus, ele não poderia ter sido um salvador para as nossas vidas. A gente precisava de um salvador o quê? Totalmente Deus, né? Para que pudesse satisfazer a justiça de Deus, e totalmente homem, para que pudesse nos representar diante de Deus, né? Então João pega ali, de forma, né, singular, assim, ele pega e deixa esse lado. Então saiu dele sangue e água. Por que o sangue e a água? Tem um monte de coisa, mas objetivamente aqui no texto, irmãos, ele está dizendo, realmente o Verbo se fez carne. Eu vi, ó, aquele que isto viu, ele viu, falou, eu vi saindo sangue e água. Por quê, irmãos? Se o corpo de Jesus não fosse igual ao nosso, não sairia sangue. O fantasma não tem sangue, né? Mas saiu sangue e água, e ele testificou. E isso ele testificou para que creiais, né? Para que creiais. Em vários momentos do Evangelho de João, no final, ele vai dizer, né, em vários momentos, para que creiais, essas coisas eu escrevi. Tem muitas outras coisas que Jesus fez, mas estas eu separei e escrevi para que creiais e tal. João está colocando coisas assim. E aqui, no meio desse texto, ele faz questão de colocar que ele está testificando, que isso ele viu. E se a gente olhar com atenção para o nosso dia, para a nossa vida, como isso é importante. Conhecer realmente a suficiência e a perfeição da obra que salvou das nossas vidas, né? A gente conhecer o Evangelho, conhecer cada vez mais da cruz, conhecer cada vez mais da obra. Não é coisa só para o pastor, a gente também tem que se atentar para essas coisas, né? As respostas que às vezes surgem no nosso coração estão todas aonde, irmãos? Onde João estava? Junto à cruz. Junto à cruz, João estava contemplando essas coisas, né? Junto à cruz ali, João estava, quando ele está testificando aqui, ele aproveita esse momento junto à cruz para dissipar todo o engano que estavam lançando na época. Ou não, Jesus, o Verbo se fez carne. Aquilo que eu disse lá no começo é verdade, não é uma expressão, é uma figura de linguagem. O Verbo realmente se fez carne. E habitou entre nós, né, irmãos? Cheio de graça e de verdade. Bom, irmãos, para concluir, os 2 últimos versículos, né? Os últimos aqui, né, do trecho que eu peguei, tá, irmãos? O versículo 36 e 37 diz, e isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. A gente vê a perfeição, né? Justamente isso que a gente está falando, a perfeição do cumprimento, né? Como que essa morte de Jesus ali, ela está cumprindo. E todo o texto, só no capítulo 19, a gente vê 4 vezes essa expressão. Para se cumprir a Escritura. Como tudo foi profetizado a respeito de Jesus, né? Para se cumprir a Escritura. Tudo, cada momento, cada detalhe, até a sede dele foi para se, né? Quando ele disse tenho sede, era para se cumprir a Escritura. Tudo. E isso, irmãos, aí é uma reflexão já um pouco, né, fora do texto, mas algo que ficou no meu coração quando eu estava lendo esses textos. Que quão perfeita é a palavra de Deus, né? E quanto ela realmente se cumpre. E a gente vê esses testemunhos, né, testificando. E isso enche o nosso coração, assim, de esperança também, né? Porque a gente vê de 2 formas, né? Primeiro, da mesma forma como tudo se cumpriu a respeito de Cristo aqui na cruz, a gente pode crer que tudo vai se cumprir a respeito da sua segunda vinda. A gente olha para essa segunda vinda e fala, olha, do mesmo jeito como foi a primeira vinda, tudo aquilo que foi dito acerca da sua segunda vinda, nós podemos esperar, né?
E isso também, às vezes, sempre é consolo para as nossas vidas, no meio desse mar agitado. E uma segunda questão é que, a nosso respeito também, né? Se tudo aquilo que se cumpriu a respeito de Cristo, né, que foi dito a respeito de Cristo se cumpriu, e aquilo que está na palavra se cumpriu, e se cumpre, como a gente vê, há quantas coisas, irmãos, daqui para frente que estão escritas a nosso respeito, né? A nós, igreja do Senhor, né? Quantas coisas, quantas palavras, quantas exortações, quantos ensinamentos, quantas palavras maravilhosas escritas a nosso respeito. Para se cumprir. E a gente pode crer também que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu nas nossas vidas, né? Que ele vai voltar, né? A salvação, né, tem, como a gente vê, são dois aspectos ali na cruz, né? É salvos de e salvos para, né? Somos salvos do pecado, né, da ira de Deus, somos salvos referente ao passado. E salvos para, não acaba ali, né? Somos salvos para. Para quê? Para nos apresentar perante Ele, né, como igreja gloriosa, né, para ter Ele formado, para ter o caráter de Cristo depois formado em nós pelo Espírito Santo, Deus fazendo essa obra maravilhosa na nossa vida, de nos conformar à sua imagem. Somos salvos para também. E esse para, irmãos, está na palavra em todo o tempo. A gente olha coisas escritas a nosso respeito, que a gente olha e a gente fala, nossa. E a gente pode crer. Se a gente se apegar e debruçar o nosso coração, eu acho que esse deve ser um anseio do nosso coração. Ver aquilo que está escrito a nosso respeito, como assim foi com Jesus, né? Se a gente não vai querer ser prepotente, né? Lógico que Jesus é um aspecto. O aspecto da cruz é a obra central da Bíblia. É diferente. Mas se a gente olhar para aquilo que está escrito a nosso respeito, dito por Paulo, para os irmãos e tal, sobre uma tão grande salvação, né? Sobre uma obra maravilhosa de transformação, a gente olhar isso e ansiar por isso, certamente Deus vai cumprir isso na nossa vida, porque isso é palavra de Deus, né, irmãos? Não é da nossa cabeça. Senhor, eu gostaria de ser... Muita coisa da nossa cabeça cai por terra junto à cruz, né? Como a gente viu. Mas o que é palavra permanece, né, irmãos? É isso, irmãos. Eu gostaria de louvar a Deus e agradecer ao Senhor, né? Louvado seja o Senhor pela sua bendita cruz, cheia de graça e de verdade. Louvado seja Cristo por essa morte que nos deu vida, por esse sangue derramado que nos comprou, que nos lavou, sangue que nos libertou e pelo qual podemos estar aqui hoje. Louvado seja, irmãos, aquele que transformou a sequidão da cruz numa fonte de água viva para as nossas vidas. Que por sua graça nós possamos ser achados como João. Aonde, irmãos? Junto à cruz. É junto à cruz que nós, né, caminhamos. Junto à cruz que nós não nos perdemos no caminho. A gente é pleno na nossa vida. Quantos testemunhos eu não teria para dar de momentos que eu neguei, né, carregar a minha cruz e eu me vi perdido. Né? Toda vez que a gente, né, recalcitra os aguilhões, a gente se vê vagando lá no mar, sozinho. As coisas perdem o sentido. A gente passa pelos corredores do reino, pela palavra, e a gente não dá mais valor em nada. Mas junto à cruz, os nossos olhos se abrem plenamente, né, irmãos? Então, que possamos ser achados junto à cruz, vivendo de modo digno, irmãos, desse sangue precioso. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, Deus. Te agradeço pelo teu evangelho, Senhor, pela tua obra, Pai, por essa obra, Pai. Não há outra oração a fazer, Pai, lendo esses versículos que não seja louvado seja o Senhor, Pai, adorado seja o Senhor, Pai. De dar aleluia, Pai, por obra tão maravilhosa, Pai, que nos alcançou, que nos comprou, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos perdoe, Pai, se nessa noite podemos estar aqui, é porque o Senhor pagou um preço por nós, Senhor Jesus. Que o Senhor reavive, Pai, o valor desse sangue, o significado desse sangue, Pai. O descanso que esse sangue traz para as nossas vidas, Pai. O regozijo, Pai, na nossa vida, Deus. Que o Senhor traga esse sangue, Pai, fresco nas nossas vidas nessa noite também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Como nós precisamos, Pai, dessa certeza, Pai, dessa convicção, Pai, que o Senhor nos deu, Pai. E obrigado porque o Senhor nos deu, Pai. Nós temos ela, Pai. E pelo Espírito podemos testificar, Pai, que estamos nas Tuas mãos, Pai. E das Tuas mãos ninguém pode nos tirar, Senhor.
Louvado seja o Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos. E muito obrigado pela oportunidade, Pai, de poder de forma deficiente até, Senhor Jesus, mas poder estar aqui, Pai, e falar dessa cruz, Pai, que salvou a minha vida, Pai, que tem alcançado o meu coração, Deus, e tem cativado, Pai, todo o meu ser, Pai, para o teu reino, para a tua vida, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.